E aí, caritos mortais, tudo legal? Sou o Animático Verso e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou fazer um vídeo no estilo retrospectiva, sobre animes que já completaram e ainda vão completar 10 anos e uma década de lançamento nesse ano de 2025. Animes esses que foram lançados em 2015. Eita, 2015, hein? E pensar que nesse ano eu ainda tava na escola. Pois é, gente. O tempo passa e não espera. Lembro de 2015 como se fosse o ano passado ainda. Infelizmente, com o tempo, algumas coisas de sucesso acabam ficando esquecidas e outras ainda são lembradas e se mantêm. Mas isso faz parte, né? Mas olha só, já faz 10 anos que passamos por esse ano. E obviamente, tivemos muitos animes marcantes e memoráveis nesse ano, que contribuíram ainda mais para a década passada ser tão marcante. Foi sem dúvidas um ano maravilhoso para os animes. Eu confesso que me arrependi de não ter feito esse mesmo estilo de vídeo em 2024, onde eu falaria dos animes de 2014 que completariam 10 anos naquele ano. Mas não vou deixar os de 2015 e dos próximos anos passarem em branco. Aqui vai ser um vídeo homenageando esses animes que nos marcaram e que merecem serem lembrados, pois tenho muito carinho por vários deles. Não vou comentar de todos, obviamente, então talvez você acabe sentindo falta de algum anime desse ano não mencionado aqui, mas eu já tô avisando isso desde já. Mas eu falarei dos que mais marcaram e dos mais ou menos importantes, e vou aproveitar para recomendar alguns deles. E não vou mencionar só por favoritismo meu, mas sim os que no geral foram importantes para o ano, mas nem de todos eles eu gostei tanto assim. Então, sem mais demora, vamos voltar ao tempo para relembrar e matar a saudade desses animes. Vamos lá! Começando pela temporada de inverno de 2015, ou janeiro, né, como a gente gosta de falar, um anime que eu acho bom pra caramba, meu, mas que hoje é meio desconhecido, é Death Parade. Um anime original de suspense que foi produzido pelo estúdio Madhouse, com 12 episódios. A história de Death Parade é sobre um monte de pessoas que acabam morrendo e que ao morrerem antes de irem para o céu ou inferno, eles são enviados em dupla para um bar que é guiado por uma figura enigmática conhecida como The Sim, que é uma espécie de juiz que julga aqueles que acabam em The Sim, desafiando-os para um jogo que pode colocar suas vidas em risco. Esses jogos determinam se a alma do cliente reencarnará em uma nova vida ou será enviada ao vazio, para nunca mais ser vista. E essa sinopse se mantém por vários episódios, já que o anime é bem episódico, porém não significa que seja ruim, pois em cada episódio acompanhamos cada caso diferente. E a melhor parte é que tentamos saber quem é a vítima e quem não é, porque eles vão para lá com algumas memórias apagadas antes de morrerem, e quando eles vão jogar o jogo, eles vão se lembrando aos poucos do que aconteceu. E a história é muito frenética, e dificilmente você vai ficar entediado assistindo ao anime. E a direção e as trilhas sonoras aqui são muito boas também. E apesar de episódico, tem uns 2 episódios em específico que quando você for assistir, vai ficar com a boca no chão. E também vai ter alguns momentos emocionantes nele. É um anime que eu recomendo muito, e é um dos melhores e mais criativos animes originais até os dias de hoje. Além de, claro, um dos melhores animes de 2015. Acho que o único defeito dele é ter sido um anime de 12 episódios, e ele tinha potencial de ter uma história mais expandida, e mais coisas serem exploradas. Eu só acho que ele acabou cedo demais, sabe? Mas ainda é um anime espetacular, que eu acho que merecia sim mais reconhecimento. Sinto muita falta desse tipo de anime nos dias de hoje. As reviravoltas dele são incríveis também, meu. Nossa, esse anime não vai te deixar na mão, confia. Agora, um anime que lançou na temporada de janeiro também, que não tem muita reviravolta, e que a gente já sabe o final dele antes mesmo dele chegar, mas queremos ver mesmo assim, é Assassination Classroom. Assassination Classroom é um anime de ação com comédia, bem no estilo de Gintama, só que muito mais linear e objetivo, sem deixar a história se estender mais do que o necessário para ela.
Assassination Classroom, ou Ansatsu Kyoshitsu, né? Na primeira temporada teve 22 episódios, pelo estúdio Lerche. A premissa dele não podia ser mais clara possível, que é sobre uma classe de estudantes que tem como objetivo assassinar o professor deles, que é uma espécie de alienígena que já destruiu a Lua e agora vai destruir a Terra. E aquele que o matar vai receber uma recompensa bilionária. E basicamente é isso que acompanhamos nos episódios, que é não apenas os estudantes, mas também os professores e outros que utilizam de seus métodos para tentar assassinar o professor alienígena. O anime faz isso de uma forma paródica e cômica, porém é isso que torna o final dessa obra um dos melhores e mais impactantes finais já feito, tanto em anime quanto em mangá, que só quem acompanha do começo ao fim vai sentir. É um anime muito bom, e eu recomendo ele principalmente pelo final dele, que é um dos finais mais lindos e memoráveis que eu já vi. Mas se forem assistir, tenha um pouco de paciência com o lado episódico e cheio de comédia que o anime tem, porque a história demora um pouco para sair do lugar, e boa parte dela é sobre eles tentando assassinar o Koro Seisei com armadilhas e estratégias. Inclusive, era uma das coisas que me irritava um pouco nesse anime. Mas eu acho que isso foi proposital para o impacto do final ser ainda maior. Pois quando a história sai do lugar, tudo muda, e vale dizer que ele não tem só uma temporada, mas ele tem 2 temporadas. E a segunda tem 25 episódios, e é onde a história fecha também. Assassination Classroom foi um grande sucesso em seu tempo, principalmente lá no Japão, e é muito lembrado por lá até os dias de hoje, graças aos seus personagens super memoráveis. Também tivemos nessa temporada um anime de comédia romântica bem diferenciado, que é Saenai Hiroine no Sodatekata. Saenai foi produzido pelo estúdio A1 Pictures e recebeu 12 episódios em sua primeira temporada, e mais 11 episódios na segunda temporada. E a história é sobre um garoto que é obcecado por colecionar animes e light novel durante anos, e ele acaba se apegando a diversas séries com histórias e personagens. E agora, ele quer ter a chance de realizar a mesma experiência a outros, criando o seu próprio jogo. Mas infelizmente e obviamente, ele não consegue realizar essa tarefa sozinho, e por isso, ele acaba recrutando 2 garotas para ajudar ele. Uma delas é sua amiga de infância, que é a ilustradora, e a outra é a elitista literária, que escreve o roteiro da visual novel dele, enquanto ele a dirige. E já tendo o super grupo pronto em suas mãos, ele só precisa de uma inspiração para basear o projeto dele. E é aí que entra uma terceira garota para ser essa inspiração dele, a qual ele decide modelar sua personagem principal, por gostar das características dela. E bom, o anime tem uma história bem direta ao ponto. Apesar de ter romance também, foca bastante em como os personagens encaram aquilo que eles gostam de fazer. Mas também é uma história que explora os acertos e erros dos personagens, e como eles seguem em frente em suas jornadas. E bom, apesar do anime não ter terceira temporada, ele tem um filme que continua de onde a segunda temporada termina, indicando que esse é o final da história. É um anime muito bom no que ele quer entregar. As heroínas são muito carismáticas e cada uma tem sua própria história e objetivo. Recomendo muito darem uma chance para esse anime. E partindo para a temporada de abril, aqui tivemos muitos animes super interessantes também. Tivemos o anime de gastronomia mais popular até hoje, que é Shokugeki no Soma. Shokugeki no Soma, na primeira temporada recebeu 24 episódios, e foi produzido pelo estúdio J Staff. Graças ao seu sucesso, ele acabou recebendo inúmeras temporadas no futuro, com algumas mudanças no meio do caminho, né? A história é sobre um garoto que aprendeu a cozinhar ao lado do seu pai, onde trabalhava como subchefe, e durante esses anos, acabou desenvolvendo suas habilidades culinárias, criando pratos novos. Contudo, o pai dele acaba fechando o estabelecimento e resolve ir trabalhar em Nova York. Porém, o Yukihira recusa ir com ele e acaba se matriculando em uma academia famosa de culinária, Totsuki. O pai dele acaba fechando o estabelecimento e resolve ir trabalhar em Nova York. Porém, o Yukihira recusa ir com ele
e acaba se matriculando em uma academia famosa de culinária, Totsuki, onde apenas 10% dos alunos se formam. Intensas competições culinárias entre os alunos são frequentemente usadas para resolver debates e discussões. O pai de Soma diz que para superá-lo, ele precisa sobreviver aos próximos 3 anos na Totsuki e se formar lá. E assim, a história vai se desenrolando. Shokugeki no Soma, além de ter foco na gastronomia, ele também é uma história que tem muito ecchi. Ele também tem um pouco de romance, mas é bem enrolado. Inclusive isso deu polêmica entre os fãs no final da história. Esse tipo de anime não é muito minha praia, mas se você curtir animes de cozinhar com ecchi, então esse aqui com certeza é pra você, pois você vai gostar muito. Talvez acabe até aprendendo um prato novo, né? Caso queira aprender mais sobre gastronomia. Mas eu assisti e não achei ruim, mas não acompanhei até o final da história, apesar de saber. O anime já tem 5 temporadas, e o final já foi fechado no anime também. Então com certeza, se você gostar da primeira temporada, não vai passar fome por falta de fechamento de história. Quer dizer, talvez você passe fome ao ver os pratos lá, que com certeza vai ficar com vontade de querer comer também, né? Mas tirando isso, tudo certo. Teve também o Ari no Therapy. Pra quem curte animes apocalípticos como Attack on Titan, provavelmente vai gostar muito de Owari no Therapy também. A história é muito interessante. O anime foi exibido pelo estúdio Witch com 12 episódios e um intervalo de 3 meses, seguido de uma continuação com mais 12 episódios. Infelizmente, a história não está completa no anime, porque na época, o anime não tinha feito tanto sucesso. E a história é sobre um vírus misterioso, que surgiu e mata todos com mais de 13 anos, e a humanidade acaba sendo escravizada por vampiros invasores, sedentos por poder que emergem para subjugar a sociedade com a promessa de proteger os sobreviventes em troca de doações de sangue. No meio disso, temos Yui Shirou e Mikaela, que são 2 dos protagonistas do anime, que foram capturados de um orfanato, mas eles, junto de outras crianças, tentam fugir do reinado dos vampiros. Porém falham e Yui Shirou, sendo o único sobrevivente que escapou, sendo encontrado pela Companhia Demônio da Lua, que é uma unidade militar dedicada a exterminar os vampiros no Japão. E a partir daí, a história se desenrola com ele sendo treinado para se vingar dos vampiros pelo que fizeram com aqueles que ele considera sua família. É um anime que eu gostei, e ele tem uma premissa interessante. Lógico, tem alguns problemas de roteiro aqui e ali, mas é um anime com uma animação incrível e as trilhas sonoras são indiscutivelmente das melhores. Eu mesmo gostei principalmente da Cru Tepes, que é uma das minhas vilãs preferidas dos animes. Eu até o recomendo, mas infelizmente o anime está incompleto, e assim como os animes dessa lista, ele já faz 10 anos que lançou suas temporadas, e depois disso nunca mais retornou, e não sabemos se ele voltará um dia até o momento. Mas fica aí a dica, quem quiser dar uma chance, eu acho que vale a pena sim, é um bom anime. A temporada de abril também foi uma temporada recheada de romances fofos e agradáveis. Tivemos Ore Monogatari, que é um anime bem estilo Kaoru-hana, que é sobre um garoto que tem uma aparência super intimidadora que afasta todos deles, só pela aparência, até que aparece uma garota pura de coração gentil, que acaba se aproximando e não o julga pelo exterior dele. E é um anime de 24 episódios, que foi produzido pelo estúdio Madhouse, que nesse ano estava super em alta, e não deixou a desejar nas produções dele, né? O anime infelizmente não recebeu uma sequência e permanece com apenas uma temporada até hoje. Mas se você ainda não assistiu ele, tá sem ideia do que assistir de anime de romance e pretende assistir, aproveita que essa é a chance perfeita, porque ele chegou recentemente na Netflix, então não perca essa chance caso queira dar uma olhada. Outro anime de comédia romântica que saiu nesse ano é um dos meus animes de romance favoritos de todos os tempos, e um dos meus animes preferidos lançado nesse ano também, que é Yamada-kan and the Seven Witches. Yamada-kan foi lançado com 12 episódios pelo estúdio Lydens Film. Esse anime é extremamente leve, agradável e engraçado, e com um grande elenco de personagens carismáticos. A história foca nesses dois aqui, que são o completo oposto um do outro. Enquanto o Yamada é um preguiçoso, briguento, delinquente,
A Shiraishi é uma garota mais séria, reservada e totalmente dedicada no que faz. E ao se beijarem sem querer, eles acabam se trocando de corpo através de uma magia. E a maior graça aqui é que eles em corpos separados agem da forma natural deles. E aqui acabamos vendo um lado deles que não veríamos normalmente, como o Yamada mais sério e certinho e a Shiraishi mais barulhenta e desajeitada. O romance aqui também não é enrolado. Os mistérios das bruxas lá também é muito interessante de acompanhar. E o mangá já tem um lindo final fechado. Diferente do anime que só ganhou uma temporada e teve o azar, né, de sair na época do Blu-ray DVD, que na época era muito mais relevante para decidir o sucesso de um anime do que é hoje. E por causa do fracasso dele nas vendas, acabou nunca recebendo uma continuação. E o mais injusto e revoltante disso é que essa obra aqui também é da mesma autora de Yamada-kan. E esse aqui já tem 2 temporadas, e a história é chata pra um caramba. A história é enrolada, não sai do lugar, não tinha nem necessidade de receber uma continuação, meu. Enquanto isso, a melhor obra dela tá lá esquecida injustamente, né? Mas de qualquer forma, é um anime que eu adoro e super recomendo, apesar de não ter um final fechado ainda. Mas ainda assim é uma história que vai te fazer rir muito e amar os personagens. Um dos melhores animes de 2015 com certeza. Menciono ele com muito gosto aqui. Apesar de eu não ser fã desse tipo de anime, ele também merece ser mencionado aqui, que é Dungeon Ideai. Dungeon Ideai, em sua primeira temporada, recebeu 3 episódios pelo estúdio JC Staff. E assim como Shokugeki no Soma, recebeu várias temporadas posteriores aos anos seguintes. A história é sobre um garoto chamado Bel Cranel, que sonha em se tornar o maior aventureiro da Terra. E depois de um encontro casual com a deusa solitária Estia, seus sonhos se tornaram um pouco mais próximo da realidade, graças ao apoio dela. E então Bel embarca em uma jornada enquanto se aventura nas profundezas das catacumbas cavernosas repletas de monstros da cidade. E assim a história vai se desenrolando. Como eu disse, não sou muito fã de animes estilo Dungeon, porém, ele é um dos mais famosos desse gênero. Então se você curte esses animes com a mesma vibe daqueles joguinhos de aventura em cavernas com espada, então ele é pra você. A história ainda está incompleta, mas ele frequentemente recebe nova temporada. Então é um ótimo anime para maratonar sem muita pressa. Atualmente ele conta com 5 temporadas lançadas. A temporada de abril não perdeu a chance de nos levar às lágrimas também. Aqui tivemos o anime de drama da temporada, Plastic Memories. Plastic Memories é um anime original que foi produzido pelo estúdio Dogakobo. Estúdio esse que na época era só mais um estúdio comum, e ninguém imaginaria que nos dias de hoje ele seria considerado um dos maiores e mais indicados estúdios de animes, né? Plastic Memories recebeu 3 episódios com final fechado sem nenhuma continuação. Plastic Memories é uma história que se passa num futuro distante, onde humanos e androides com emoções chamados Giftias coexistem. O protagonista chamado Tsukasa Mizugaki, depois de ser reprovado no vestibular e com muita insistência, acabou conseguindo um emprego na Sion Artificial, empresa essa responsável pela criação das Giftias. Ao contrário dos humanos normais, os Giftias têm uma vida máxima em cerca de 9 anos e 4 meses. Então Tsukasa acaba trabalhando com pessoas responsáveis pela coleta dos Giftias que expiram, antes que eles percam a memória e se tornem hostis. Plastic Memories, sem sombra de dúvidas, tem uma premissa muito criativa, única e de muito potencial. É um dos meus animes de dramas favoritos de todos os tempos, e ele passa muitas reflexões. Apesar do protagonista ser meio sem graça, e a história não ser muito sobre ele, as emoções de verdade vêm enquanto acompanhamos a jornada da Aisla, que é o ponto mais alto da história. É um anime de lindos cenários, trilhas sonoras lindíssimas e emocionantes que transmitem perfeitamente a vibe da história, mas o meu único problema com Plastic Memories, apesar de adorar o anime, é que ele tem poucos episódios. E esse é um problema que eu tenho com muitos animes originais. Esse, assim como Death Parade, tinha potencial de ter uma história mais expansiva e melhor explorada, mas infelizmente ele acabou cedo. E sinto que toda a proposta interessante da obra poderia ter sido muito melhor com mais episódios, sem falar que alguns personagens podiam ser mais bem desenvolvidos. Mas ainda assim é um excelente anime de drama,
Um dos melhores na minha opinião. E olha que eu sou chato pra caramba, hein, pra anime de drama. Porque se ele não me emociona, aí acaba sendo uma perca de tempo eu acompanhar. Mas super recomendo Plastic Memories. Tem esses probleminhas aqui que eu mencionei, né, porque a história dava pra ser mais estendida, mas ele também tem seus pontos altos, como sua ideia inovadora e acompanhar a jornada da Aisla, que é a melhor personagem do anime. Também é um dos meus animes preferidos de 2015, com certeza. Agora, partindo para a temporada de julho de 2015, aqui também tivemos títulos grandiosos de animes relevantes. Um dos animes mais amados e populares de 2015, inclusive, foi Overlord. Overlord foi produzido pelo estúdio Madhouse com 13 episódios, e atualmente possui 4 temporadas. Apesar de ainda não confirmada, já está rolando alguns rumores de que a 5ª temporada está em produção. Overlord é uma história com uma construção de mundo super fantástica e envolvente. É uma história de RPG, onde um cara que estava jogando decide passar seus últimos momentos no jogo, enquanto os servidores começam a desligar. Porém, para a surpresa dele, apesar do relógio ter batido meia-noite, ele ainda está totalmente consciente no personagem do jogo. E ainda os personagens não jogáveis parecem desenvolver personalidades próprias. Então o protagonista acaba atuando como Aiz Walgol, que é o Lorde dos Guardiões de Andar que seguem as ordens dele, onde cada um gerencia o sistema defensivo do seu próprio andar. Então Aiz acaba protegendo a sua verdadeira identidade e age como o personagem do jogo, enquanto está preso no mundo virtual. E a história foca nele indo em missões de guildas ao lado de seus guardiões para conquistar a adoração dos habitantes daquele mundo. É uma obra que, embora tenha a jornada do Ainz, também explora um pouco questões políticas, e diferente de alguns que eu já mencionei aqui, ele explora bem o seu mundo. Eu, apesar de ainda não ter terminado todas as temporadas, eu gostei bastante do anime também. Gostei principalmente das personagens femininas. Recomendo muito darem uma chance a esse. Agora, esse aqui pode enganar muita gente pela capa dele, que é Gate Jetai Kanoshi Knights. A princípio, ele pode parecer um isekai. Eu diria que ele não é e ao mesmo tempo é. Porque aqui o protagonista não morre e não vai parar no mundo de fantasia. Aqui é sobre um portal que se abre em Tóquio, que leva para um mundo de fantasia medieval com monstros e criaturas mágicas. Aí então as forças de autodefesas do Japão, após repelir a invasão inicial, estabelecem uma base no novo mundo para investigar e estabelecer relações. Aí a história é sobre um adulto otaku de 30 anos, que ao ajudar as forças militares nessa invasão, acaba se tornando um soldado e passa a se aventurar nesse mundo de fantasia com suas habilidades RPG, onde encontra diversas criaturas diferentes. O anime foi dividido em 2 partes, ambas com 12 episódios, e foi produzido pelo estúdio Aum Pictures. Apesar de hoje poder parecer uma história mais clichê graças ao tanto de isekai e mundo RPG que temos nos dias de hoje, com personagens teleportando de um mundo para o outro, vale dizer que Gate foi um dos primeiros animes a trazer esse tipo de gênero para a história dos animes. Ele não é o mais popular, mas foi um dos primeiros a trazer isso pra mesa. Se você gosta desse tipo de história, tá aí mais um pra você dar uma olhada. Mesmo que você assista e não curta a história, dificilmente você vai largar o anime depois de conhecer a insana Rory Mercury, que é disparado a personagem mais popular e amada do anime. Já que eu acabei de mencionar um anime de um protagonista masculino otaku, então agora vamos falar sobre o anime de uma protagonista feminina otaku, que é Himoto Maruchan. O Maruchan é um anime de comédia com vida cotidiana que foi produzido pelo estúdio Dogakobo, com 12 episódios. A história do anime é sobre uma garota que é uma estudante exemplar na escola, mas que se transforma em uma preguiçosa e viciada em jogos e comida em casa. Então ela esconde a sua verdadeira personalidade de todos, exceto de seu irmão mais velho que precisa lidar com as travessuras e hábitos pouco saudáveis dela. E a série explora muito a relação dos dois, mas também as interações com os amigos e colegas. O Maruchan atualmente tem 2 temporadas, e é uma história saudável de comédia. É um anime interessante de acompanhar para aqueles que se identificam com personagens assim, que são viciados, comilões, que acabam se perdendo por causa de um hobby. É um anime muito engraçado, e a Umaru é uma protagonista muito carismática, assim como muitos protagonistas desse tipo.
recomendo assistirem principalmente por ela. Assistam esse sem esperar nada demais da história, que com certeza vão aproveitar muito mais do anime. Foi sem dúvidas um dos animes mais engraçados de 2015. Se você, assim como eu, é fã das histórias do Jun Maeda, com certeza não deve ter deixado passar de seus olhos o anime Charlotte. Anime esse que muita gente adora, e também um dos grandes destaques desse ano, além da Nao ter sido a waifu número 1 de muita gente desse ano também. Charlotte é um anime original que foi produzido pelo estúdio Pia Works, com 13 episódios com começo, meio e fim, assim como a maioria dos animes originais. E a história é sobre uma pequena porcentagem de crianças que desenvolvem habilidades especiais ao atingirem a puberdade. Um desses, inclusive, é o protagonista Yu Otozaka, que tem como habilidade a capacidade de possuir por um tempo os corpos de outras pessoas, usando esse poder para trapacear em seus estudos. Mas depois que ele encontra Naoto Mori, que também é uma usuária de habilidades, acaba mudando tudo, e eles acabam entrando em uma missão de proteger outros jovens com poderes de certos perigos. Charlotte é um anime muito bom, não é um dos meus preferidos do ano. Eu confesso que também é um daqueles inúmeros casos de animes que poderiam durar mais do que durou. Eu acho principalmente a primeira metade da história muito boa, mas lá perto do final a história se perdeu um pouco na minha opinião. Porém, ainda assim, é um anime de conceitos muito interessantes também. A animação é muito boa, como esperado do estúdio que já havia produzido Angel Beats e Naji no Azukara. E as músicas são lindíssimas também, eu gosto muito de todas. E eu recomendo darem uma chance, caso gostem das histórias da Kei e do Jun Maeda. Não é o meu preferido dessa equipe, mas muita gente que assistiu gosta bastante, apesar dos problemas. Aí vai de você. Mas ainda assim, ele com certeza merece muito uma menção aqui, pois foi um dos grandes animes de 2015 com certeza. E detalhe aqui, é que atualmente ele está disponível na Netflix também, então corre lá antes que ele saia. Akagami no Shirayuki Hime foi o shoujo da temporada. É uma história bem estilo Branca de Neve. Eu, quando assisti esse anime, senti como se estivesse assistindo a um filme clássico da Disney, como se eu estivesse num conto de fadas, com cenários mágicos e encantados. É um dos animes com os designs de personagens mais lindos que eu já vi até hoje. Akagami no Shirayuki foi produzido pelo estúdio Bones e foi dividido em duas partes, ambas com 12 episódios. É um anime sobre uma bela garota de cabelos vermelhos que vive no país de Tambarum, que trabalha como boticária em sua loja de ervas. Mas sua vida muda drasticamente quando ela é notada por um príncipe do país que tenta forçar ela a se tornar sua concubina. Ao recusar abrir mão de sua liberdade, ela corta seu cabelo e foge para a floresta, onde é resgatada por Zen Ristalia, que é um outro príncipe de um reino vizinho, e seu interesse romântico também. E na esperança de pagar a dívida com ele e seus companheiros, Shirayuki decide seguir a carreira como herbalista da corte no país. E como toda a história de anime shoujo, o romance entre os dois vão progredindo com o passar dos episódios. É um anime shoujo muito fofo e agradável. Os personagens são muito simpáticos, e a protagonista feminina, apesar de ter um rostinho lindo e delicado, ela muitas vezes é uma personagem forte que se vira sozinha. Infelizmente, o anime não conseguiu uma nova temporada por não ter vendido muito bem, já que nesse tempo os shoujos não estavam mais em alta igual antigamente. Mas é uma história que vale muito a pena caso você queira assistir um anime com aquela pegada de filmes clássicos de princesas da Disney. Agora, falando de um dos animes mais imprevisíveis e que só funciona bem se você assistir ele sem nenhum conhecimento prévio e mergulhar de cabeça quente nele, é Gakkou Gurashi. Gakkou Gurashi foi produzido pelo estúdio Lerche, com 12 episódios. Esse é um daqueles animes que podem dar uma enganada por causa da capa dele. Mas é uma história que mistura bem o terror, slice of life, mistério e suspense. Mas a história é sobre 4 estudantes colegiais, que vivem na escola após um apocalipse zumbi. A trama foca em Yuki Takeya, uma jovem que devido ao trauma dela, ela enxerga o mundo de forma alegre e despreocupada, enquanto as amigas dela lutam para protegê-la e sobreviverem. Aqui até a sinopse consegue ser um pouco imprevisível, mas é na minha opinião um dos melhores animes de 2015, justamente por toda essa imprevisibilidade e não saber exatamente do que se trata a história até assistir ela.
Infelizmente ele só tem uma temporada, e nunca mais retornou. Infelizmente na época, e até hoje né, ele não fez muito sucesso, e não foi um grande destaque. E o maior azar dele é também ser de uma era totalmente diferente de hoje, onde era mais difícil animes ganharem múltiplas continuações, já que na época o Blu-ray era muito importante e os animes eram mais vistos como uma publicidade para os mangás e light novels. Por isso esse aqui, como vários animes bons desse ano e dos anteriores, foram vítimas da época. Mas super recomendo que deem uma chance para esse anime, é bom pra caramba. Agora, indo para a última temporada do ano, que é a temporada de outubro, né? A temporada de outubro não foi uma temporada tão movimentada quanto as anteriores, pelo menos não em novidade de animes novos. Porém foi uma temporada que entrou para a história por ter um dos acontecimentos mais doidos e únicos já ocorrido nas temporadas de animes de todos os tempos. Nessa temporada de outubro, teve um outro anime que eu gosto bastante também. Mais precisamente, eu gosto muito do casal dele, e é um dos queridinhos dos brasileiros, que é Hakudai Kishi no Cavalry. Hakudai Kishi foi lançado com 12 episódios pelo estúdio Silverlink. Hakudai Kishi é uma história sobre um garoto que é um cavaleiro fracassado, em uma escola onde cavaleiros mágicos treinam para usar magia e manifestar armas de suas almas. Mas ele, apesar de suas dificuldades, busca se tornar o melhor cavaleiro e treina duro para isso, e desafia Stella Vermelion, que é uma princesa e estudante de alto nível para um duelo. E aqui, o perdedor do duelo se tornará escravo do vencedor. E como podem ver, a premissa da história é bem simples e básica, e não é nem de longe um dos animes mais originais do ano. Mas o diferencial desse anime, que o torna tão amado, é que ele é um básico bem feito. A relação dos protagonistas, Ikki e Stella, que desenvolve sentimentos românticos um pelo outro, e a química dos dois, que funcionam muito bem. E esse é um anime bem conhecido por não ter um casal enrolado. Mas apesar do romance ser muito bom, também não é difícil de nos apegarmos aos dois quando entendemos a história deles e seus esforços para estarem onde estão. Infelizmente, é um anime que na época não ficou muito popular, e só teve uma temporada. E a história do anime não estava nem perto de ser o final da história, apesar do final do anime desenvolver uma partezinha da história. Com o tempo, ele até ficou mais popularzinho, mas nada de tão grandioso que fizesse eles darem a ele uma nova temporada. Mas ainda assim, foi um anime muito bem produzido e bem dirigido. Eu recomendo principalmente pelo romance entre o Ikki e a Stella. Aliás, a Stella é a minha waifu número 1 de 2015. Ninguém perguntou, mas eu respondi, né? Lembra que eu disse que a temporada de outubro de 2015 foi uma das mais malucas já existidas? Pois é, já que acabei de falar de Hakudai Kishi, então vamos falar de um anime que gerou muita confusão e dúvida entre os fãs na época pela enorme coincidência entre ele e Hakudai Kishi, que é Asterisk War. Meu, a semelhança entre esses dois animes é absurda, principalmente no primeiro episódio, onde ambos são sobre uma academia com evento para determinar quem é o mais forte. Ambos têm a heroína principal sendo a portadora do fogo, que também faz parte da realeza, e ambos os protagonistas masculinos se encontram com a heroína principal enquanto ela se troca. Véio, isso na época gerou muita confusão entre os fãs, e isso dos dois lados, com um achando que é cópia do outro, tipo Mushoku Tensei e The Beginning After the End no primeiro episódio, com a diferença de que esses dois aqui vieram na mesma temporada do ano. Parecia até algo planejado, sabe? Porém, apesar de Hakudai Kishi ter ficado um pouco mais popular e mais bem recebido, Asterisk War teve mais sorte por já ter 2 temporadas planejadas, e por isso, a sua história chegou mais longe do que a de Hakudai Kishi, apesar de não ter feito tanto sucesso também. Ambas as temporadas tiveram 12 episódios, e ele até pegou um estúdio superior ao de Hakudai Kishi, que é a A1 Pictures. Mas dito isso, essa foi sem dúvidas a temporada do ano e talvez da década mais inusitada dos animes, por causa da loucura que teve entre esses dois animes. Agora, para fechar o ano com chave de ouro, não tem como não falar do anime mais popular de 2015, né? Anime esse que trouxe um protagonista para competir com o Goku e o Superman, em escala de poder, que é One Punch Man. One Punch Man não apenas foi o anime mais popular de 2015, como também um dos mais populares daquela década.
O anime é basicamente uma paródia das histórias dos super-heróis. Ele faz a gente ter uma perspectiva totalmente diferente do que é ser um herói super poderoso, que né, é o sonho da maioria. Mas aqui, acompanhamos nosso protagonista Saitama, que é simplesmente o herói mais poderoso do mundo. E por ser super poderoso, ele consegue vencer qualquer desafio com extrema facilidade, o que torna as coisas muito chata e entediante para ele. E acompanhamos isso em vários episódios da forma mais cômica possível. E a história segue com ele tentando buscar por emoções e reconhecimentos. Por isso, ele se junta à Associação de Heróis e enfrenta diversos monstros e vilões. A primeira temporada do anime foi produzida pelo estúdio Madhouse, com 12 episódios. E atualmente, o anime tem 2 temporadas, embora a segunda não tenha sido tão bem animada quanto a primeira. E a terceira temporada já está confirmada para estrear esse ano de 2025, na temporada de outubro. Olhem que coincidência! A terceira temporada vai estrear justamente no mês de aniversário de 10 anos da primeira temporada. Caraca, velho, que massa! Agora que eu me liguei nisso. Mas com certeza, One Punch Man foi um dos melhores animes de 2015 por sua proposta paródica, onde desconstrói a ideia de heróis poderosos. Ele não foi um dos meus preferidos, mas ainda gostei bastante também da ideia. E o Saitama não só mostrou um nível de poder ao nível do Goku, mas também um alto nível de carisma ao nível do Goku. É um anime que eu até recomendo, mas só tem um porém. Porém esse que você com certeza vai amar a animação da primeira temporada, mas vai odiar a da segunda temporada, véi. E talvez a da terceira quando ela sair. Pois a primeira temporada tem o feitiço de deixar muita gente mal acostumada. E se você se importa muito com a animação fluida, talvez você acabe se torturando um pouco assistindo a segunda temporada. Esse é o único lado ruim de recomendar o anime. Mas pela história e personagens, vale a pena caso você ligue mais pra isso. Agora que falei dos animes estreantes desse ano, também vale a pena fazer uma menção honrosa para as continuações que lançaram nesse ano, e que completam uma década também em 2025. Aqui tivemos terceira temporada de Kuroko no Basket, segunda temporada de Durarara, segunda temporada de Kamisama Hajime Mashita, terceira temporada de Jojo, segunda temporada de Tokyo Ghoul, segunda temporada de Oregairo, segunda temporada de Nisekoi, segunda temporada de Fate Stay Night Unlimited Blade Works, segunda temporada de Grisaya no Hakuen, segunda temporada de Noragami e segunda temporada de Haikyuu. Além de, claro, tivemos Naruto, que já estava em sua reta final da história do anime. O lançamento de Dragon Ball Super, One Piece seguia firme e forte com o arco Dressrosa, Fairy Tail também continuou com a sua segunda temporada de 102 episódios, e tudo isso dentro desse ano espetacular. Pois é, como vimos aqui, 2015 foi um ano maravilhoso e nostálgico, cheio de animes eternamente marcantes com ideias únicas, clichês bem feitos, personagens super marcantes e carismáticos. Também tivemos continuações que elevaram sua história ainda mais. Alguns animes lançaram aqui e terminaram aqui, outros continuaram nos anos seguintes. É um ano que não voltará nunca mais, e que está completando uma década agora em 2025. Mas ele sempre existirá com seus animes em nossos corações. E quanto a nós, com certeza passamos por grandes mudanças nesses 10 anos. Terminamos os estudos, outros começaram a estudar esse ano, outros formaram família. É a lei da vida, né? Seguir em frente. Nós que ainda estamos aqui, continuamos a nossa jornada, seguindo em frente, sempre aguardando as novas surpresas que os animes recentes nos entregarão, e o que a vida ainda nos reserva. Nossa, velho, tô quase chorando aqui. E você, o que achou do ano de 2015 para os animes? Foi um ano cheio de anime bom, um ano fraco, um ano forte? Aí vai de cada um, né? Mas esse é um dos melhores anos de animes na minha opinião. E é isso aí, caritos mortais. Aqui vou ficando e até a próxima.